Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E hoje aqui, ó, continuando no motor. Continuando a montagem. Hoje tem umas fabricaçãozinhas aqui para fazer. Lembrando, ó, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lá tem a playlist do Jeep Willys completa. E outro detalhe, né? A gente tem vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas. De vez em quando sai um perdidinho assim no meio desse intervalo sobre aí nosso serviço aqui, sobre o Jeep. E aí a gente faz de tudo um pouco. Por isso que é a importância de ativar o sininho, viu? Para pegar as notificações nossas quando a gente botar vídeo. Vai que a gente coloque um fora das 19 horas. Ah, pode acontecer, né? Vai que a gente bote um a 1 hora da tarde. Vocês podem acompanhar. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui, ó. Vocês viram aí no início que eu estava mexendo nessa travessa aqui, que é o suporte do motor. Essa travessa aqui, ela tá bem detonadinha. A gente vai ter que dar uma trabalhadinha nela melhor depois. Essa travessa, ela é quem acomoda o alternador. Tá? Só que hoje eu vou trocar esse alternador. Eu vou botar um alternador de 90 amperes. Ah, pra que 90 amperes? Pra que tudo isso para um Jeep que nem ar-condicionado tem? É que eu tenho umas ideias. Então 90 amperes vai ser bom. Tá bom, gente? Não me condene. É para melhorar. Tá bom? Obrigado. Aqui tá a travessa, eu meio que apontei ela aqui no lugar, eu vou tirar de novo, a gente vai pintar, né? Lógico. Para mim alinhar esse alternador, eu preciso da polia do virabrequim e da polia da bomba d'água. Esse aqui, originalmente do Jeep, ele tem uma travessinha. Esse aqui, particularmente, era uma travessa horrível, né? Mas tá aqui a travessa, ó. Ela vinha nesse ponto de apoio aqui, ó. E o alternador ficava aqui no meio. Originalmente é assim também. Não necessariamente desse jeito aqui, né? Mas eu sei que é assim também. Hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse alternador aqui, que é um alternador moderno. Bem mais moderno, na verdade, né? Aqui ele já está com a polia, ele era uma polia Poliv. Eu vou fazer um suporte a partir dele agora. Não sei ainda, estou estudando como é que eu vou fazer aqui. Acredito eu que eu vou pegar ele assim, ó. Ó, aqui o ponto de base dele seria igual ao original, ó. Ali está a furação, ó. Aqui nesse lado, como ele é um alternador moderno, mais moderno, ele é fixo. Ele não tem esticador, só que eu vou fazer um esticador. Então eu vou bolar algum esticador aqui, ó, nessa posição. Não vou bolar esticador pelo lado de cá, porque aqui vai passar meu tubo de água. Não vamos colocar aqui, né? O tubo de água vai passar por aqui. A gente não chegou lá ainda, mas vamos chegar em breve. Se Deus quiser. Aí aqui o alternador. O alternador vai ter que ser bem aqui. Eu vou ter que encaixar o cabeçote aqui em cima mais ou menos, para ver se não vai pegar nele aqui, ó. Isso é uma coisa muito importante. Para ver se vai dar certo. E aqui nessa ponta aqui, a princípio, eu vou colocar a bomba da direção hidráulica. Já era aqui antes. Quem não viu lá, ó, na playlist do Jeep Willys, tem quando a gente começou a desmontagem para tirar o motor, tem esse suporte horrendo aqui, que a correia era meio atravessada, o alternador também estava meio tortinho. Então a gente vai ver se a gente faz alinhado pelo menos. Se tudo der certo. Então agora a ideia aqui é a gente elaborar como eu vou fazer esse suporte desse alternador. O alternador dele que estava nele era esse aqui, ó. É um 45 amperes, que ele era preso assim. Ó. Ele era preso assim, o parafuso passava ali, e o esticador saía aqui da bomba d'água e vinha uma coisa horrenda aqui. Isso não vai ter mais. Vamos tentar fazer uma coisinha mais, assim, sutil. Não seja tão agressivo para os olhos. Bomba da direção. Tá aqui, ó. Ela era presa aqui. Mais ou menos assim. Claro, não assim, né? Assim não ia funcionar. Ela era presa mais ou menos aqui, ó. E essa outra polia aqui que vinha para ela.
vinha separado, não compartilhava a mesma polia, a mesma correia, né? Mas esse aqui é outro detalhe. O principal agora é o alternador. Vamos lá, cabeçotinho! Vamos só largar ele gentilmente, só para a gente ter uma noção. Vamos ver a posição dele aqui. Não vai botar errado, né? Tá aqui o monstro do cabeçote, que é o próximo, um dos próximos a ser mexido, né? Que está precisando. Aqui como é que ele está por dentro, ó. Olha de ferrugem que tem aqui dentro. Olha aí. Isso não pode ser saudável, né? Só ferrugem. Mas esse aqui a gente vai chegar nele depois. Então aqui já deu pra ver que não vai atrapalhar. Eu quero ver se eu faço um bloco mais ou menos de 1 polegada de aço para mim colocar ele aqui. Eu quero ver se eu furo aqui, aumento o furo, atravesso esse bloco vai ficar aqui no meio, no intervalo. Esse bloco vai encaixado ali, aí eu vou soldar esse bloco com ele alinhado, tá? Essa é a ideia. Aqui nesse lado, a minha ideia é fazer um esticador com rosca. Não fazer aquele esticador que tu puxa com uma alavanca e aperta, aquele com oblongo, não. Quero fazer com uma rosca que eu vou apertando e ele vai tensionando a correia. Bloqueei o parafuso, ficou esticadinho, sem sofrer. Essa é a ideia. Sem sofrer. Já estamos sofrendo arrumando já. Então a ideia é essa aí agora. Vamos pontear o parafuso mais ou menos aqui. Para ver. Aqui é só para a gente ter uma referência. Se vai dar certo a minha engenhoca. A minha gambiarra. Tá. Ficou bem no meio. Vai ficar mais estável. Essa parte eu vi que é uma parte bem flexível. Eu peguei e coloquei ela no lugar, eu vi que ela estava torta. Bolhada para frente. Só que eu fiz uma forcinha na mão para ver se ela era muito dura. Foi pro lugar. Não fiz nem força. Não é muito resistente, não. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, como tem o suporte do alternador originalmente, eu vou fazer uma travessa aqui. Ó. Como eu não vou precisar para o alternador mais, essa base aqui no bloco, ó, eu vou bolar uma travessa aqui. Pode ser que ela pegue aqui na base do alternador também, não tem problema. Que o alternador vai ficar aqui. Ó. Pode ser que ela pegue aqui, posso fazer ela pegar aqui, ou posso fazer ela pegar direto aqui. Ó. Porque essa aqui é mole, ó. Ó como eu mexo aqui, ó. Tu imagina isso aqui chacoalhando, ó. Não é legal, né? Então vamos dar uma enrijecida nele um pouco. O outro lado já não tem esse problema porque o outro lado é mais curto. Ele é mais deslocado para um lado. Vamos lá, então. Vamos inventar. Agora é 5 para as 8 da noite. O Ezequiel tá aqui trabalhando. Oi? Oi? Fazendo barulho. Mas a questão também nem é essa. Tá fazendo barulho sim, ó. Se tá fazendo arte ou não, só Deus sabe. Ele tá trabalhando. Olha a cara de trabalhador cansado. Mas mais cansado mesmo do que o Ezequiel e eu junto é esse cara aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulho, né? O cara fez arte, bagunçou bastante durante o dia. Eu tô falando alto e ele tá aqui, ó. Ah, acordou? Tudo bom? Desculpa, tá te incomodando. Olha a cara de sono. Pelo amor de Deus. Olha o olhão vermelho ali. Só dorme. Isso que é vida. Que inveja. Pode dormir, volta a dormir.
Eu marquei aqui agora, eu vou fazer a base do alternador mais deslocadinho um pouco para trás, para mim ganhar um espaço para o esticador, para ficar uma coisinha mais legal. Então eu pensei na ideia aqui de botar e jogar ele um pouquinho mais longe. Aqui, como já tem furo sobrando, né, para variar, fizeram 2, provavelmente seja esse aqui o original, mas eu vou fechar eles. Vou deixar fechado, só vou deixar essa meia lua rasgada para me encaixar o suporte lá do alternador e botar aqui em cima. Vou cortar agora aqui, vou cortar com plasma aqui. O taruguinho que vai aqui, que vai ser o suporte, a nossa base do alternador. Vamos montar de novo a placa e alinhar o bicho lá, dar uns pontinhos de solda. Para alinhar ele o máximo para bolar o esticador. Posicionado aqui para dar o primeiro ponto de solda. Aqui eu encaixei, ó, o bloquinho aquele que eu tornei. É um bloquinho bem estúpido, né? Para variar. E agora ele vai encaixado aqui. E eu vou posicionar o mais alinhado possível para poder colocar o primeiro ponto de solda. Eu vou usar a correia mesmo como parâmetro de alinhamento. Para me dar o primeiro ponto aqui. Dar o primeiro ponto. Com o primeiro ponto ele já fica melhor posicionado para mim dar uma conferida. Vamos usar o nível a nosso favor. Aqui tá certinho. O motor não está bem anivelado, lógico, né? Então eu deixo ele no mesmo parâmetro dos dois. Tem que ir um pouquinho para o lado agora. Vantagem aqui de uma base, pode ser uma régua na verdade, né? Ó, eu colocando ela aqui, ó, ele está bem alinhado, ó. Só que pode ver, ó, que a distância da correia aqui em cima e aqui embaixo, está menor, então ele está levemente desalinhado. Agora eu vou puxar ele aqui, ó, ele vai afastar lá, ó. Então eu vou dar uma puxadinha nele e dar outro ponto melhor, para puxar ele para a posição o mais alinhado possível. Agora ficou de respeito. Ainda pode um pouquinho mais ainda. Para colocar o alternador é fácil. Deixar alinhado que é o problema. Deixar alinhado que é difícil. Aqui tá perfeito. Para cá ele tá pedindo para vir um pouquinho para fora. Então é só o giro. Só que para vocês verem, ó, eu puxo na mão aqui, ó o suporte aqui embaixo se mexendo. É muito molengo esse suporte. Eu vou ter que fazer o suporte aqui, a travessa, a mão francesa, tipo uma mão francesa, para isso aqui não acontecer isso. Porque isso aqui deve movimentar. Conforme está tracionando, conforme está andando. É muito mole, ó. Isso aqui não é legal.
Vamos fazer alguma coisa aqui. É agora. Bolei um suporte aqui, aquele reforço que eu falei. Mas teve a filmar aqui agora. Agora ele tá bruto. Eu posicionei ele aqui, ó. Vou fazer 2 parafusos, ó. 2 furos para atravessar parafuso aqui. Aqui tá fixado já no convite que tem no motor aqui, né? Nossa base que era do alternador antigo. Como a minha base vai ficar bem reforçada aqui em cima do alternador, não tem necessidade de eu pegar na base. Uma que eu nem tenho muito espaço. Então eu vou pegar e vou estruturar o suporte. No caso, o calço do motor. Que ele é muito molengo, olha aí que loucura. Não tô fazendo força aqui, ó. Ele é muito molengo. O que eu vou fazer? Eu vou soldar essa base aqui. Depois ela vai passar por uma enfeitada, né? Tirar os cantinhos para ficar bonitinho. Mas agora, no momento, o que eu preciso é estruturar essa base para eu poder alinhar o alternador. Não vou alinhar o alternador e depois ver que a base estava fora do lugar e agora mudou. Então eu tenho que primeiro estabilizar essa base. Vou dar uns pontos aqui na base. Um pontinho. Mais um aqui em cima. Não quero estragar a pintura do motor, senão vai ter pulo no meu pescoço. Mas vamos ver se ficou firme? Olha aí. Cadê aquela flexibilidade que tinha? Não tem mais, ó. É isso que eu queria. Agora sim, vamos conferir o alinhamento do alternador, vamos ver se está tudo alinhadinho direitinho. Vou dar só uma melhorada no ponto aqui, para não ter perigo depois de desmontar e quebrar. Eu me empolguei, já passei um cordãozinho já ali. Empolguei um pouquinho, já puxei um cordão. Depois a gente dá um acabamento bonitinho e passa o cordão pelo outro lado. Ah, sujei o motor. Já estragou minha pintura aí, ó. Olha aí a sacanagem. Ah, é a luva que tá suja. É a luva? É a luva mesmo. Depois tá me perseguindo pra saber se tá bem pintado. É a luva, ó, viu? Vocês viram que o alternador ficou alinhadinho, que é o que eu queria, que ele ficasse o mais alinhado possível, porque senão ele fica cantando correia, fica horrível. O que a gente vai fazer agora na sequência? Na sequência a gente vai bolar o esticador do alternador e o suporte da bomba de ordem da direção. Que eu quero fazer um suporte decente, porque o que estava aqui, meu Deus, estava horrível. E ainda a bomba estava assim, ó, meio de lado. Por que, gente, que eu estou fazendo isso agora e não termino de montar o motor de uma vez? Por quê? Essa chapa aqui, no momento que eu colocar ela, para eu poder fechar a frente do motor aqui, eu não consigo colocar ela, por exemplo, colocar a engrenagem do comando e depois colocar a chapa, não tem como. Então essa chapa vai antes. Depois eu consigo colocar a engrenagem do comando no ponto direitinho, estando a chapa no lugar, e a chapa já vai estar pintadinha, com todo esse suporte que vai ter que ter aqui. Então imagina fazer isso depois no lugar. Vai ficar horrível de fazer. Por isso que a gente está fazendo isso antes de concluir o fechamento do motor. Aí depois vai a capa da engrenagem, vai o retentor, que aí a gente fecha bonitinho aqui à frente, fica legal. Aí fica perfeito. Então vocês viram o andamento, já sabem qual o vídeo que vai ser na sequência. Porque eu já falei. Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Vai editando pra mim.